Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos implementar os métodos mágicos relacionados com as operações matemáticas nos nossos objetos, tá? Então a gente vai ter um objeto, por exemplo, um ponto, e a gente vai poder somar esse ponto com outro ponto, nosso mesmo objeto. E eu vou implementar as 4 operações, que é a adição, subtração, multiplicação e divisão, beleza? A gente vai fazer isso, ainda por cima, a gente também vai configurar o PyTest para a gente rodar tudo isso aqui com doctest e utilizando TDD. Você vai ver, vai ficar interessante isso aqui. Então vamos lá para o computador para a gente fazer isso daqui juntos, tá? Como você pode ver, eu não tenho nada criado aqui, então a gente vai criar um diretório aqui. Eu vou entrar na minha área de trabalho, vou criar um diretório chamado, sei lá, vamos chamar de point. Pode ser? Porque eu vou chamar o meu objeto de ponto. E aí eu vou chamar isso aqui de point. Eu vou entrar dentro dessa pasta point e vou abrir essa pasta no Visual Studio Code e sair do meu terminal aqui. Beleza, tendo isso aqui em mente, a gente já sabe o que a gente quer fazer aqui, né? Deixa eu dar um zoom na tela aqui. A gente já sabe o que a gente quer fazer, né? A primeira coisa que eu vou fazer sempre é Python-M, só para você ver a versão do Python que eu tô aqui. Tô com a 3.10.6. Eu vou fazer um Python-M venv para eu criar um ambiente virtual aqui. Belezinha, eu já tenho a extensão lá da Microsoft, que é a Python, ok? E aí tenha certeza de ter essa extensão, porque eu vou utilizar ela aqui, eu acho, tá? Então vou deixar ela aqui, beleza? Só para garantir que você sabe o que eu tenho aqui já instalado. E agora, quando eu abro o meu... Quando eu abro não, né? Quando eu tiver um arquivo Python, suponha lá que eu tenho o meu main.py. Se eu tentar salvar esse arquivo, como a minha extensão da Microsoft já está configurada aqui, ele pede para instalar o linter, Flake8, o MyPy e o formatador AutoPAP8. Essas configurações que eu fiz, eu já falei aqui para vocês antes em outros vídeos, tá? Mas só para você ver aqui, deixa eu tentar fechar isso aqui. Eu vou vir aqui e aí as minhas configurações do Python estão aqui, ó. São basicamente essas daqui. Deixa eu fechar isso aqui. Eu tenho o Default Formatter sendo a extensão da Microsoft, o Tab Size sendo 4, essas coisas todas aqui. Eu vou deixar na tela, se você quiser pausar, você pode ver aí. O Language Server é o PyLance, o Formatting AutoPAP8 eu uso 4 espaços, 4 tabs, né? O tab ali são 4 espaços. Eu utilizo o Flake8 aqui, não tem configuração nenhuma aqui. O Flake8 enabled true, unit test enabled false, porque eu vou utilizar o MyPy, e o MyPy, aliás, eu vou utilizar o PyTest. O MyPy enabled tá como true aqui, beleza? São essas configurações até o momento, a gente vai adicionar mais configurações já já. Beleza, feito isso aqui, o que eu vou fazer? Eu quero utilizar o PyTest aqui. Então, se eu tentar salvar, primeiro vamos instalar essas coisas aqui. Se eu abrir isso aqui, você vê que ele já ativa o meu ambiente virtual automaticamente para mim. Ó. Source, tal, ativa o meu ambiente virtual. Beleza, tudo certo. Então, isso quer dizer que se eu instalar essas coisas aqui, ele vai instalar dentro dessa pastinha aqui. Ó. Você vai ver que aqui não tem nada em lib, aqui nada. Ó. Se eu der um install, você vai ver que ele vai criar essas coisas dentro do meu ambiente virtual aqui, tá vendo? Ó? Se eu instalar isso aqui, é a mesma coisa, ele vai criar dentro do meu ambiente virtual e o formatador também. Beleza, feito isso aqui, isso garante que eu possa ter versões diferentes de pacotes para vários projetos diferentes. Todos os meus projetos vão ter um ambiente virtual e depois, se eu quiser salvar o que eu instalei aqui, eu digito Python. Aliás, pode ser pip freeze, né? Pip freeze. E aí eu jogo isso no arquivo requirements.txt e pronto. Você vai ver que a minha câmera não deixa eu clicar nas coisas aqui, mas você vai ver que tudo que eu instalei tá aqui, né? Não só o que eu instalei, né? Eu só instalei isso aqui e isso aqui. O resto são coisas que essas libs aqui dependem. Beleza, então feito aqui a instalação, agora a gente pode também instalar o MyPy. Tenha certeza de que você está com o seu ambiente virtual ativo. Então, pip install, aliás, MyPy, PyTest que eu estou falando aqui. Pip install PyTest, beleza, instalado aqui. Deixa eu só atualizar o meu pip install pip --upgrade, que está atualizado, e beleza.
Pronto aqui, feito aqui, agora a gente pode começar a testar. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero criar uma classe, como eu te falei, point aqui, e eu quero utilizar docTest aqui dentro. Então, se eu colocar aqui as 3 aspas aqui, ó, você vai ver que eu poderia fazer um teste aqui. Por exemplo, eu quero criar um point, por exemplo, p1 igual a point, e eu quero passar lá, sei lá, vamos colocar valores fáceis para a gente conseguir fazer essa conta. Eu vou colocar 8 e 6, números pares, que é fácil de fazer conta, né? E eu vou criar um P2, que é point. Eu vou colocar 2 e 3, porque eu quero multiplicar esses números e eu quero dividir esses números. Então, por isso eu estou escolhendo esses números aqui. Mas eu quero vir aqui agora no meu terminal e falar PyTest e que ele detecte esses testes. E até o momento ele não vai detectar isso aqui, porque eu tenho que configurar uma coisa aqui, ó. Eu vou criar um arquivinho aqui chamado de pytest.ini, tá? E aí aqui eu vou colocar pytest e eu vou colocar -- adopts. É adopts mesmo? Eu acho que eu deixei aqui. É isso aqui mesmo. É isso aqui, ó. Não tem -- e é adopts. E aí no adopts aqui eu vou colocar igual a -- doctest -modules. Eu deixei escrito aqui num arquivo aqui do lado, só para facilitar a nossa vida. Eu não tenho que ir na documentação, mas você encontraria isso aqui fácil na documentação. Então agora se eu rodo o PyTest, agora sim ele detecta o meu main.py, tá vendo? Que é isso aqui que eu quero fazer, meu main.py, ok? E eu quero agora corrigir esses erros aqui. Então agora a gente começa a fazer uma espécie de TDD aqui. A gente usa o nosso doctest para tentar resolver o problema do nosso código, beleza? Ou seja, a gente utiliza o teste para resolver o problema do código. Então, comecei aqui já escrevendo o que eu queria. O que eu quero? Eu quero ter uma classe point, eu já criei isso aqui, então eu meio que pulei um passo aqui, mas eu queria ter uma classe point que recebesse 2 números. Então, vamos fazer esse init dessa classe, def init, self, x, y. Vou chamar de xy, tá? Não tem nenhum propósito aqui, esse point. Eu tô criando um ponto só que vai ter, sei lá, uma espécie de coordenada, x e y. Não tem nenhum motivo para isso, tá? Eu só tô criando isso aqui para eu ter 2 números e eu poder somar esses 2 números. Beleza, então vamos lá, self.x igual a x e self.y igual a y. Ok, agora eu tenho esses 2 números. Se eu rodar o meu teste está falhando porque o type point takes no argument, porque eu esqueci de colocar mais o dunder completo aqui, né? 2 underlines aqui, 2 underlines de cá. Então agora nosso teste está passando, então a gente já fez um erro, a gente criou um teste, esse teste falhou, a gente foi lá e criou o código e aí a gente fez esse teste passar, beleza. Agora o que eu preciso? Deixa eu mudar isso aqui, mover isso aqui para... Vou deixar aqui mesmo, vou deixar aqui assim. E vou fechar isso aqui para ficar maior a tela aqui. Ó, o que eu preciso agora? Eu tenho 2 pontos, né? E eu te falei que eu queria fazer o seguinte. Eu quero pegar o P1 e fazer P1 mais P2. E eu quero que o resultado disso seja 8 mais 2, 10. Então, eu quero ter um novo point com o valor 10 inicial. E eu quero ter o outro valor ali, 6 mais 3, 9, né? Então eu quero ter um novo... Quando eu somar P1 mais P2, eu quero ter como retorno um novo ponto com os 2 valores somados, o x e o y. Como é que eu faço isso? Eu posso definir aqui um método chamado de add, beleza? Add é um método que vai receber um outro objeto aqui e ele vai retornar a soma. Eu vou criar aqui um new x, eu vou criar de novo x igual a self.x mais o.x e eu vou criar um y igual a self.y mais o.y. O que eu fiz aqui? O que aconteceu aqui, né, para começar? Add é um método que é chamado quando você utiliza o sinal de mais. Então, quando você utilizar esse objeto mais, que você está falando basicamente isso aqui, ó, point add o outro objeto que é o segundo aqui valor.
tá? Então, point add P2. E aí, eu tenho já o valor de P1, que é o meu self aqui, e o mais, que é o método add, e eu tenho o O aqui, que é o outro objeto. E aí, eu recebo esse outro objeto e eu retorno um novo point com um novo x e um novo y. Beleza? Vamos ver o que acontece lá com o nosso teste. Nosso teste está falhando, maravilha, mas não é por isso aqui. O que o nosso teste está falhando é o seguinte, eu esperava point 10 e 9, mas eu recebi main point isso aqui, tá? Você sabe o que é isso aqui, né? Isso aqui é porque eu não tenho um método wrapper aqui dentro dessa classe point aqui, no caso. Então, não tem como aliás, não bate, né? O que eu queria, o que eu esperava que fosse retornado era isso aqui. Deixa eu te mostrar. Era isso aqui, essa string aqui. Mas o que foi retornado foi isso aqui. Se eu colocasse isso aqui, provavelmente nosso teste passaria. Se eu esperasse isso daqui, ó, e fizesse isso, o nosso teste deveria passar. Sei lá por que motivo não está passando. Mas a gente vai resolver isso aqui utilizando o nosso... Ah, tá. É porque tá mudando o endereço de memória aqui, ó, tá? Eu tava tentando entender o porquê que não tava passando. É esse endereço de memória que tá mudando. Mas não tem problema. O que a gente quer mesmo é a representação do nosso objeto e a gente vai criar um método wrapper. Por que um método wrapper? Esse método wrapper vai ser, tipo, ele vai ter que retornar o objeto como se fosse uma string pronta para recriar esse objeto, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou definir aqui, ó, por baixo. Eu vou definir em cima aqui, ó, dos métodos, porque eu vou colocar mais outros métodos aqui. Então, eu vou colocar def wrapper, beleza. E o que eu quero retornar aqui? Return é uma string com o nome da classe. Eu não vou colocar, para não ficar muito grande, eu vou colocar o nome mesmo da classe, que é point, tá? Então, point. E aí, aqui dentro, eu quero colocar os valores de x e y. Então, self.x, e eu quero também a representação do x. E eu quero vírgula self.y, ok? E aí eu vou colocar esse exclamação, eu tirei aqui o zoom da fonte, foi mal. Esse exclamação R aqui no x indica que eu estou pedindo o wrapper da minha classe, que é a classe point, beleza? Então, quando eu pedir a representação da minha classe, vai vir esse valor aqui. Mas se x tiver uma representação também, eu quero a representação deles. Se y tiver uma representação também, eu quero a representação dele, tá? Isso é uma boa prática de você utilizar dentro do método wrapper o wrapper das outras coisas que você vai utilizar também, que é a mesma coisa que eu estou fazendo. É isso aqui que eu estou fazendo aqui. Então vamos ver se nosso teste passa. Agora o nosso teste está passando. Maravilha. Então agora a gente já tem esse valor aqui, ó. Quando tá verdinho assim, pode ser difícil de você entender se você nunca usou o teste, mas o que eu tô falando aqui é basicamente o que eu tô afirmando aqui é o que tá realmente acontecendo. Por isso eu não preciso dar um print na tela nem nada, tá? Eu tô só salvando aqui e o que eu tô falando, ó, P1 mais P2 retornou point 10, 9, retornou. Então ele me fala, ok, seu teste passou. Beleza? Então agora vamos continuar. O que mais que eu quero? Eu quero P1 menos P2. Então, 8 menos 2 vai ter que ser 6 e 6 menos 3 vai ter que ser 3. Então, o retorno aqui tinha que ser um novo point com 6 e 3, né? Exatamente isso. Vamos tentar executar o teste. A gente sabe que não vai passar. O que ele falou? Olha aqui no erro. Unexpected exception. Type error unsupported operand types. Ele tá basicamente... Eu tentando ler em inglês. Ele tá basicamente falando que o meu sinal de menos aqui não funciona com as instâncias de point and point. Por que isso acontece? Porque eu não tenho um método que representa isso. Como a gente fez com mais, eu não tenho um método que representa a subtração. Então vamos duplicar esse add aqui e vamos colocar um sub aqui. Sub seria subtração. Beleza? E aí a gente só troca aqui para menos e aqui para menos. E agora vamos passar o nosso teste. Passou, quer dizer que agora o nosso teste está passando. Ou seja, o nosso teste está retornando point 6 e 3 aqui. Agora eu quero a próxima aqui, que vai ser P1. Vamos colocar dividido. E eu quero a divisão real, tá? A divisão normal mesmo. Então, isso aqui vai retornar um número de ponto flutuante para mim.
Então, P1 dividido por P2, eu não faço ideia do que vai retornar, mas 8 dividido por 2, a gente sabe que é 4, e 6 dividido por 3 vai ser 2. Só que, lembra que a divisão é a real, então essa real retorna número de ponto flutuante. Então, ele deve retornar para a gente 4.0, que é um ponto flutuante, e 2.0, em teoria. Vamos tentar executar o código. Não passou porque ele vai falar que não suporta o divisão entre ponto e ponto. Então, como é que eu faço para corrigir? Você já pegou a manha, né? Vai duplicar isso aqui. Vamos colocar aqui div. Vamos tentar div. Não é div não, mas só para você ver aqui vai dar um erro. Vamos voltar, beleza. E aí eu vou executar e continua dando o mesmo erro aqui. Por quê? Porque aqui, na verdade, o que eu pedi foi true div, tá? Então vou executar, beleza, agora o nosso teste está passando. Então, ó, true div significa essa divisão, que é a divisão real mesmo, divisão normal, que vai retornar um número de ponto flutuante aqui. Beleza, então agora o que falta? A última que falta aqui pra gente, simplesinho esse vídeo, né? Graças a Deus, porque eu já tô cansado desses vídeos muito complexos, cansa fazer esses vídeos. Vou colocar aqui, ó, um outro aqui, a multiplicação. E multiplicação deve retornar 8 vezes 2, aqui 16, e 6 vezes 3, 18. Então, 16 e 18. Não sei por que eu fiquei com a dúvida se essas contas que eu fiz de cabeça tá certo. Então, tá. Vamos lá. Ó, agora eu vou pegar isso aqui, vou duplicar mais uma vez, vou colocar ao invés de true div, eu vou colocar mul, que é de multiplicação, vou multiplicar os valores, beleza, multiplicado, e vamos executar, e pronto. Eu nem vi o teste falhar, né? Deixa eu comentar isso aqui só para você ver, ó, que eu tava fazendo mais rápido, ó. Ia dar o erro, aí eu iria voltar a multiplicação, beleza, executando. Beleza, agora o nosso teste passa. Então é basicamente isso que eu queria fazer para esse vídeo aqui, tá? Se você quisesse mudar isso aqui, ao invés do O receber o outro objeto sendo o mesmo ponto, né? Para você não somar P1 com P2, mas eu quero, por exemplo, somar P1 mais 2, o número 2 mesmo. Você poderia mudar um pouquinho a lógica aqui, e aí ao invés do O.x, você somaria o O mesmo já com X e o O com Y do valor aqui. O que eu tô querendo dizer é basicamente assim, ó, se você quisesse alguma coisa assim. Eu não vou fazer aqui, eu vou tirar depois, mas se você quisesse fazer P1 mais 2, por exemplo, aí, ao invés de você receber o O como sendo um objeto da mesma classe aqui, você receberia o O como sendo um inteiro aqui. E aí você poderia fazer o O mais X e O mais Y, basicamente assim, tá? Eu vou deixar esse código aqui assim, e eu vou criar um Git e vou deixar esse código aí para você, caso você tenha algum interesse em utilizar esse código aqui, tá aqui, beleza? Então, é isso para o vídeo de hoje. Bem simples, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha aí no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, marcar aquele sininho para você receber novos vídeos, para você dar também um apoio para quem cria conteúdo com tanto carinho assim para você. Brincadeira. Muito obrigado por assistir aí e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.